Ótima noite às irmãs e irmãos que nos acompanham nesta atividade da nossa casa, o Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. Temos a grata satisfação de mais uma vez estarmos aqui juntos nessa atividade de difusão do Espiritismo. A todos que estão conosco, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nosso querido Aldimar, nós aqui agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, mais uma vez trazendo o abraço fraternal e amigo da diretoria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e a todos os trabalhadores dessa casa co-irmã. Meus queridos e queridas, vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao alto, evocando os queridos mentores para que nós consigamos uma sintonia plena com eles na realização da atividade da noite de hoje. Então, todos que estão aí nos seus lares, nos espaços que nos acompanham, que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, dizendo a Ele: Mestre divino de nossas vidas, é com muita alegria que nos reencontramos contigo nesta noite, para tratarmos, Senhor, dos teus ensinamentos à luz do Espiritismo. Essa mensagem consoladora e esclarecedora que tu nos deixastes e que o Espiritismo vem relembrar na pureza dos primeiros dias do nosso convívio, do seu convívio conosco aqui na Terra. Envolve-nos nesse instante na tua paz, na tua luz, que essa energia penetre os nossos lares, envolvam os nossos familiares, amigos, enfim, Senhor, todos os espaços do nosso país, do nosso planeta, fortalecendo-nos para continuarmos perseverando diante dos grandes desafios da contemporaneidade. Que nesse clima de alegria espiritual, nós possamos pedir permissão aos estimados mentores queridos, a Ti, Mestre Divino, e, sobretudo, a permissão do nosso Pai, Deus de infinito amor, para podermos iniciar a tarefa da noite de hoje. Bom, meus amigos e minhas amigas, nós temos um tema na noite de hoje muito profundo e, como sempre, muito importante para todos nós que trabalhamos dentro do conhecimento espírita, no enfrentamento do processo evolutivo para todos nós. Na noite de hoje, nossa casa estuda o Livro dos Espíritos, especialmente nesse tema da noite de hoje. Nós ainda estamos no capítulo que trata sobre a lei de liberdade e nós estamos dentro da quarta parte das leis morais e com o subtema da noite de hoje, que está aí à nossa disposição, o livre-arbítrio. É muito importante compreendermos a ótica espírita a respeito dessa condição do espírito, com E maiúsculo, o ser inteligente da criação divina, que tem consciência de si mesmo,
que alcançou essa sua individualização e, portanto, para nós espíritas, o homem, portanto, que é o espírito encarnado ou reencarnado, no nosso caso, aqui no planeta Terra, esse homem, para nós espíritas, ele de fato tem livre arbítrio, que é a condição que o Criador nos deu, nos ofereceu de sermos responsáveis pelos nossos atos. Nós temos sim, aliado à liberdade de pensar, a liberdade de agir. Para o Espiritismo, cada ser humano tem essa condição de poder decidir qual ação deverá realizar diante de uma determinada situação da sua vida, ou, como nós poderíamos afirmar, diante dos fenômenos do cotidiano de nossas vidas. Nós não somos máquinas. Nós somos seres capazes de decidir as nossas ações, de tomarmos, dentro de um certo limite da nossa liberdade, de tomarmos as nossas próprias decisões diante da vida. Então, é esse o tema da noite de hoje. Muito, mas muito importante para que nós tenhamos, como espíritas, ou simpatizantes do espiritismo, ou aqueles interessados em conhecer o pensamento espírita, nós possamos ter a clareza dessa compreensão, desse conhecimento que todos nós somos capazes, somos completamente tendo essa condição, essa possibilidade de decidir a construção das nossas ações e dos nossos destinos. Dependendo da filosofia que está por trás da compreensão e da definição do homem, essa faculdade ela deixa de existir ou não. Para as filosofias que defendem o fatalismo, que é um tema, inclusive, que a Lei de Liberdade vai estudar, o livre-arbítrio deixa de existir. Nós não temos condições, portanto, para os fatalistas de tomarmos decisões na vida. Tudo já está definido, tudo já está determinado, como se nós fôssemos programados, feito um computador, para realizarmos, para existirmos dentro daquilo que foi traçado. O Espiritismo, efetivamente, defende o contrário. O Espiritismo defende que nós somos capazes, sim, de fazermos escolhas. E essas escolhas, elas vão gerar, obviamente, as consequências. Por isso que um dos princípios do pensamento espírita é a lei de causa e efeito. À medida que nós pensamos e agimos, usamos o nosso livre-arbítrio, o resultado das ações vão gerar consequências. E essas consequências, elas estarão sob a nossa responsabilidade a partir do nível de compreensão que a gente já tenha, intelectualmente falando, da lei divino-natural. Quanto mais nós conhecemos a lei divino-natural, mais responsabilidade nós temos do uso
do nosso livre-arbítrio. Mas, enfim, dentro dessa introdução, portanto, o que fica para nós é que o pensamento espírita, ele afirma categoricamente que todos nós, seres humanos, somos capazes de tomar decisões. Não somos máquinas. Somos seres inteligentes da criação, com liberdade não só de pensar, mas também de agir. Com base nessa convicção, a gente precisa efetivamente seguir avançando no que essa temática do livre-arbítrio dentro da perspectiva do pensamento espírita vai apresentar para nós, das questões 843 até a questão 850, muitos problemas, muitas reflexões que são extremamente importantes para a vida contemporânea, inclusive. Mesmo Kardec tendo problematizado isso na segunda metade do século XIX, elas são questões atualíssimas e que nos ajudarão no uso do nosso livre-arbítrio, no uso das decisões que nós tomarmos em nossas vidas. Então, na questão 844, Allan Kardec vai perguntar aos mentores espirituais, a equipe especificamente do espírito de verdade, se nós, seres humanos, estando reencarnados ou encarnados, se nós já gozamos essa faculdade de usar a liberdade de agir, de usar o livre-arbítrio, desde a hora do nascimento. Ora, meus irmãos, na condição de espíritos reencarnados ou encarnados, no nosso caso no planeta Terra, o nosso corpo físico, como nós veremos mais na frente, à medida que ele vai se desenvolvendo dentro do útero materno, até o momento em que nós começamos a respirar os ares da dimensão física através do nosso próprio sistema respiratório, quando a gente vivencia a experiência do parto e começa a jornada como um espírito desvinculado do útero materno, nós começamos a vivenciar uma outra etapa do amadurecimento do nosso corpo físico. E a criança de 0 ano até chegar ao adulto e ao idoso, ele vai, portanto, vivenciando um processo de transformação do seu corpo físico. No período da infância, especificamente, nós vamos ter algumas faculdades que, dependendo da idade, elas ainda vão estar limitadas na condição do espírito que habita esse corpo, que foi planejado, organizado especialmente para ele estar presente na dimensão corpórea. Esse espírito vai ter limitações, sim, para usar a sua liberdade. Vamos dar um exemplo. Uma criança que, diante de uma determinada situação, decide fazer algo, e se essa atitude que essa criança toma, como, por exemplo, deslocar um objeto
e esse objeto chega a cair, esse objeto chega, inclusive, a se quebrar, e esse objeto, ele, efetivamente, tem as suas características próprias, que pode ser desde um objeto valioso, monetariamente falando, como também um objeto perigoso, que provocará algum tipo de ferimento no manuseio dessa criança. Então, é óbvio que as condições do corpo infantil, especialmente no que diz respeito à sua habilidade de coordenação motora, ela vai dificultar que esse espírito, que é milenar, ele possa tomar uma decisão com mais segurança. As atividades motoras de um espírito que está envolvido no período infantil, quando ele usa o seu livre-arbítrio, vai ter limitações. Já o adulto já vai ter uma condição motora bem mais adequada. Então, é óbvio que comparando o adulto com toda a plenitude da sua capacidade motora e uma criança que inicia o aprendizado e o aperfeiçoamento dessa motricidade, nós vamos ver que esses dois espíritos, eles têm situações diferentes para usar a sua liberdade de agir. O adulto terá mais e a criança terá menos no aspecto da coordenação motora, só para a gente ver isso. Então, é óbvio que o organismo, ele vai possibilitando limitações para que o espírito usufrua com plenitude do seu livre-arbítrio. E eu não estou falando aqui de consequências das responsabilidades oriundas do ato. Isso é uma outra discussão. A gente aqui está focado para compreender que dentro do uso do livre-arbítrio, o corpo dificulta essa condição de usarmos a nossa liberdade de agir ou facilita. Então, concluímos, portanto, principalmente você que está tendo contato com o conhecimento espírita pela primeira vez, talvez, que o organismo influencia a condição do espírito usufruir da sua liberdade diante da vida. Seja por um processo de aperfeiçoamento das habilidades, das condições que o corpo humano apresenta, como também das questões oriundas das consequências desse ato. As consequências a gente não vai discutir hoje, mas vamos focar mais nessa perspectiva do uso. No entanto, ao mesmo tempo que o corpo influencia, ele não determina. Porque a capacidade de usar a liberdade de agir, de usar o livre-arbítrio, não é do corpo. É do espírito que está reencarnado nesse corpo, que está vinculado a este corpo. Então, essa dimensão é muito importante para que a gente compreenda o significado do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma faculdade que Deus nos deu para tomarmos decisão, usando a nossa liberdade de pensar também, aliada a ela, agindo no dia a dia. Mas essa é uma faculdade do ser inteligente da criação e não do corpo. Não é o corpo que decide
é o espírito. Veja que isso é um detalhe importantíssimo. Não é o corpo que decide. Eu estou aqui sempre acompanhando o tempo para eu não me emocionar e esquecer o tempo, tá certo? Então, esse é um ponto. Mas, ao mesmo tempo, a questão 844 do Livro dos Espíritos diz para nós que o corpo age influenciando a possibilidade, mais ou menos, do espírito expressar essa sua condição de tomar decisões, de agir no cotidiano da vida. Boa noite, meu irmão Bridenoso, também seja muito bem-vindo. Então, já aprendemos aqui duas coisas, com base no pensamento espírita. Primeiro, que existe a faculdade do livre-arbítrio, a faculdade de agir, de tomar decisões, e que o Espiritismo defende isso. Mas que o corpo físico, ele apenas influencia dependendo da condição de amadurecimento do corpo do espírito reencarnante, ou por uma questão, como nós vamos ver lá na frente, na questão 846, a questão das doenças que limitam ao espírito vinculado a um corpo, dele expressar as suas ideias e expressar, inclusive, as suas tomadas de decisões. Mas isso aí vai ficar um pouquinho lá para frente. O corpo influencia, mas ele não toma decisões. Quem toma decisão é o ser inteligente da criação, o espírito com E maiúsculo. Então, é muito importante a gente compreender isso, tá? Avançando um pouco mais, na questão 845, Allan Kardec vai problematizar um outro aspecto importante da questão do uso do livre-arbítrio. É que Kardec, estudando e problematizando através dos diálogos que ele teve com a equipe do Espírito de Verdade, ele percebeu, especialmente na condição da maioria dos seres humanos que habitamos o planeta Terra, somos espíritos imperfeitos. E como somos espíritos imperfeitos, uma das características é nós termos uma presença ainda muito forte das predisposições instintivas, que também estão vinculadas a algumas necessidades do nosso próprio corpo, mas que o instinto nasce efetivamente na intimidade do ser espiritual e também se reflete no nosso corpo físico. É muito importante a gente compreender isso, que os sentimentos, as más paixões, as virtudes, todos esses elementos constitutivos do ser inteligente da criação nascem da sua intimidade. O corpo vai ser um influenciador. Tudo bem? Isso é muito importante a gente ter clareza. Porque na sociedade contemporânea, ainda existem grupos de pessoas que, com filosofias as mais diversas, embasam a sua perspectiva de existência na vida, a sua perspectiva existencialista, responsabilizando o nosso corpo como causador das nossas dificuldades existenciais. O Espiritismo diz diferente disso. O Espiritismo diz que o corpo influencia, especialmente na condição de espíritos imperfeitos, como a maioria de nós, habitantes do planeta Terra, ainda somos. Ele influencia, mas quem efetivamente decide é o ser inteligente da criação. Então, eu não sou o meu corpo, eu sou a inteligência
o princípio inteligente. Sou eu, esse princípio, esse ser espiritual que individualizado, que tendo capacidade de usar a inteligência, a liberdade de pensar, agimos. Somos nós, através do nosso corpo, usando o nosso corpo quando nós estamos na dimensão física. Por isso que Allan Kardec usou a palavra homem. Homem é um conceito do pensamento espírita definido a partir da junção das três grandes dimensões, não é, que o Espiritismo apresenta para a gente. O ser inteligente da criação, o espírito com E maiúsculo, o seu perispírito e o corpo físico. Quando nós unimos o espírito, o perispírito e o corpo físico, nós então construímos o conceito de homem, espécie humana. Então, dentro desse contexto, a nossa realidade física, corpórea, melhor dizendo, ela traz, especialmente na condição de espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos como nós, instintos, condições, predisposições instintivas, que quanto menos evoluído é o espírito na escala espírita, mais influência ele sofre dessas predisposições instintivas. Então, nós lembramos que esse é um outro elemento central dos debates na existência humana. O tempo todo nós estarmos responsabilizando o nosso exterior sobre as decisões que nós tomamos na vida. E também o nosso corpo físico, que nos influencia, e a gente responsabiliza o corpo. O Espiritismo diz, não façamos isso. Porque, agindo assim, nós não estamos compreendendo a realidade da existência humana. Nós temos que estar vigilantes e atentos às predisposições instintivas que temos, sabermos que somos mais predispostos a sermos influenciados por elas, especialmente quando nós estamos reencarnados. Isso é uma realidade. Mas nós, tranquilamente, podemos usar a nossa vontade, a nossa compreensão da lei divino-natural para enfrentarmos o desafio desses estímulos exteriores que nos influenciam, porque ainda temos as nossas más paixões, as nossas viciações, as nossas predisposições instintivas muito fortes dentro de nós, e elas precisam ser trabalhadas nesse embate construtivo para que a gente possa ir se educando e usando o livre-arbítrio cada vez mais com segurança, e uma segurança baseada nessa lei divina ou natural. Então, para isso, é importante que a gente lembre um assunto que vai vir lá na frente, tá certo? Que na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se é possível o ser humano vencer as más paixões. E os espíritos vão dizer que, muitas vezes, nós poderíamos vencer as más paixões com uma certa facilidade, bastando para isso que nós eduquemos a nossa vontade e a usemos para superarmos as nossas más paixões, produtoras das nossas imperfeições, estimuladora das nossas imperfeições e provocadoras, portanto, do uso inadequado do livre-arbítrio, que irá trazer para nós consequências
ético-morais, que vão estar relacionadas, obviamente, com as nossas questões de ordem social, nas relações interpessoais. Mas, avançando, Kardec vai colocar ainda, nas questões 846 e 847, um assunto que é, com certeza, extremamente desafiador para a nossa realidade atual na sociedade do planeta Terra, e especialmente no Brasil. Especialmente no Brasil. Que é o seguinte: na 846, Allan Kardec vai focar ainda mais na influência do organismo no uso do livre-arbítrio. Então, quando o indivíduo tem ou uma lesão cerebral ou algum tipo de herança genética que vem dos pais, com uma perspectiva congênita, em que ele tem uma má formação, isso provoca no seu organismo determinados tipos de patologias que impossibilitam que ele, o espírito, o ser inteligente da criação, usufrua de todos os benefícios de um corpo sem essas lesões, sejam elas de ordem genética, sejam elas de ordem de traumas, seja traumas no parto, sejam traumas que aconteçam pela conduta do indivíduo ou por um fenômeno independente dessa conduta que, de repente, provocou um trauma, uma lesão cerebral, motora, e que, de certa maneira, o espírito se torna impedido de acessar com plenitude esse potencial, porque tem uma lesão que ou veio no processo reencarnatório já pelos elementos da genética paterna, materna e da influência do espírito reencarnante, e aí desde o momento em que ele vivencia a experiência do parto e começa a viver na dimensão corpórea desvinculado do útero materno, esse espírito não tem a condição de agir, de tomar decisões com plenitude de consciência. Então, o organismo aí não só influencia, mas influencia profundamente, impossibilitando, inclusive, que o espírito usufrua da liberdade de agir com uma plenitude mínima possível. Se ele tem uma patologia que promove, digamos assim, uma lesão cerebral, e ele fica limitado, não é, a um quadro de completa inconsciência do uso desse potencial que o corpo traz, esse corpo, então, esse organismo, então, ele promove ao espírito a limitação do seu livre arbítrio, apesar de possibilitar nessa limitação do livre-arbítrio experiências extremamente construtivas no histórico do progresso espiritual do espírito reencarnante. Porque para tudo há um processo de planejamento. E quanto mais isso acontece sem a influência do espírito reencarnante, as coisas vêm sem que ele tenha condição de ter influenciado nesse processo, digamos assim, pela sua ação direta, não é? Na atual reencarnação, essa patologia de uma lesão cerebral, por exemplo, por questões congênitas, genéticas, etc., isso daí vai dificultar, sim, e impossibilitar de uma forma aprofundada a condição do espírito usufruir do seu livre-arbítrio, porque ele vai estar dependente dos outros que o cercam, para que ele possa efetivamente sobreviver,
para que ele possa efetivamente avançar dentro das suas experiências e crescer dentro daquele quadro. Tá certo? Então, o organismo influencia, sim, na condição do espírito usufruir a sua liberdade de agir, ou seja, o seu livre-arbítrio. No entanto, o Espiritismo explica que mesmo nessa condição, o espírito está vivenciando experiências importantes para o seu crescimento espiritual, tanto no nível intelectual quanto ético-moral. Isso, mas é outro tema esse. O importante é a gente compreender na questão 146 que quando Kardec usa a expressão uma aberração qualquer, não é? Que esse corpo ele sofra, isso daí vai sim impossibilitar o uso do livre-arbítrio com toda a sua plenitude. Dependendo de cada caso, eu vou ter menos ou mais limitação do uso do livre-arbítrio. Esse é um ponto. Na 847, aí a gente já vai ter outra dimensão. Kardec, então, já preocupado com a questão do uso de bebidas alcoólicas no seu tempo, ele vai colocar o caso da embriaguez. Tá certo? Imagine hoje. Hoje, esse é o ponto. O uso dessa droga lícita, não é? Porque o álcool é uma droga lícita. Ninguém é preso porque, de repente, se embriagou, não é? Seja no ambiente doméstico, seja no ambiente das relações sociais, fora do espaço do lar. Obviamente que a legislação brasileira diz que menores de idade não podem ter acesso a bebidas alcoólicas. Mas a gente não vai entrar nessa questão. Tá? A gente vai dizer o seguinte, se focar naquilo que Allan Kardec colocou, que se a pessoa, diante do uso de bebidas alcoólicas, e ele toma uma decisão, e a partir da decisão que ele toma, embriagado, Kardec pergunta, esse espírito, ele é responsável, ele está, digamos assim, tendo condição de usufruir, então, da liberdade de agir, de pensar, mais especificamente de agir, o seu livre-arbítrio. Os espíritos vão dizer que, na verdade, aí há dois problemas. O espírito usou a liberdade de agir para beber e se embriagar, tá certo? E ele, ao mesmo tempo, tomou essa decisão primeira que conduziu ele a uma outra realidade que foi promover a terceiros algum tipo de dano. E aí os espíritos vão dizer que a responsabilidade é dupla. Dupla porque decidiu beber e se embriagar, e segundo, a consequência dele ter tomado a primeira decisão provocou uma segunda decisão. Aparentemente, é como se ele não tivesse responsabilidade. Mas ele tem, e a responsabilidade é dupla. É por isso que a legislação brasileira e mundial diz que, e é até branda, não é? É até branda, não é? Porque muitas vezes uma pessoa que se embriaga e provoca um acidente, e nesse acidente provoca danos materiais, físicos, emocionais, financeiros a pessoas. Muitas vezes a nossa legislação ela é muito branda e muitas vezes, mesmo diante de uma judicialização, as coisas dificilmente são tão firmes que responsabilizam o embriagado que pegou um carro, uma moto, ou então andou embriagado pela via pública e provocou um acidente. Só para a gente falar, a maioria dos quadros
de traumatismo, de doenças e de mortes no país, o campeão de todos é a embriaguez, a gente sabe disso. Enfim, então, aí a gente traz uma consciência muito séria, não é? A consciência da responsabilidade, que a pessoa que está envolvida no vício do álcool, ela precisa efetivamente ter consciência disso. É óbvio que a gente compreende e sabe muito bem que, no caso das pessoas que se caracterizam como alcoólatras, nós temos aí uma doença que precisa ser tratada como doença emocional, física e social. Mas, meus irmãos, o nosso tempo chegou ao fim hoje. Já são 8h12, e na disciplina da nossa casa a gente tem que já ir se encaminhando para a finalização do tema da noite. Eu espero que as reflexões que nós temos feito tenham suscitado em vocês uma preocupação com o uso do livre-arbítrio. E como é importante a gente estudar esse tema para que a gente se posicione melhor na vida, valorizando cada vez mais o uso dessa faculdade que Deus nos deu e que nos faz cada vez mais, à medida que a gente evolui intelectualmente e na vivência da lei de Deus, ou seja, moralmente, nós vamos ter cada vez mais autonomia diante da vida. Que felicidade, não é? Nós não somos máquinas, nós somos efetivamente livres, dentro, obviamente, do nosso nível evolutivo. Quanto mais evoluído intelectualmente e moralmente o espírito é, mais livre ele é, mais autônomo ele é e mais responsável ele é. Quando menos, menos autonomia, menos liberdade e menos responsabilidade também. Mas as responsabilidades, elas sempre existem. Então, que nessa noite a gente possa agradecer aos queridos mentores, esses irmãos que avalizaram o nosso processo reencarnatório, que diante de Deus e do governador espiritual do nosso planeta, que é Jesus, conforme o pensamento espírita coloca, estão ao nosso lado, nos acompanhando, preocupados com o uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio, como já foi estudado também anteriormente, a nossa liberdade de pensar, porque as duas andam juntas. Liberdade de pensar e liberdade de agir fazem parte de uma única realidade, que é a nossa individualidade. Para o Espiritismo, nós somos individualidades que convivemos dentro da lei de sociedade com os demais irmãos que fazem parte da nossa existência, sejam espíritos com E maiúsculo ou princípios espirituais. Tá certo? Vamos fazer com que o nosso livre-arbítrio cada vez mais produza o bem para o nosso próximo. E quando isso estiver produzindo o bem para o nosso próximo, estará produzindo o bem também para nós. Muito obrigado mais uma vez à nossa coordenação aí das palestras, nosso irmão Bridenor, pela oportunidade de estarmos aqui, a direção da instituição, nosso irmão Aldimar, todos os demais, pauleiros, não é? E toda essa equipe linda aí que sempre estão firmes e fortes no trabalho com Jesus. Vamos agora agradecer a ele pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nesta noite, podendo nos debruçar sobre esse conhecimento que, como disse Jesus, a verdade que nos libertará da ignorância espiritual. Senhor Jesus, agradecidos estamos, Mestre sublime de nossas vidas, pela oportunidade de refletirmos um pouco mais em torno dos teus ensinamentos à luz do Espiritismo. Ajuda-nos, Mestre, a transformar essa compreensão cada vez mais esclarecedora em atos que, através do uso do nosso livre-arbítrio,
sejam produtores da prática da caridade, como benevolência, indulgência e o perdão. Ajuda-nos, Senhor, cada vez mais a perseverarmos no caminho dessa autoiluminação, o bom combate da nossa redenção espiritual, como dizia Paulo. Que nesta noite, mais uma vez, as tuas bênçãos de luz, de paz, de amor, penetre o nosso mundo íntimo, mas também balsamize e envolva o nosso ambiente doméstico, levando tranquilidade, confiança, paz e alegria a todos os seus integrantes nas duas dimensões da vida. Que nesse clima, portanto, de profunda alegria espiritual e de esperança em Ti, que nós possamos, em nome dos mentores da nossa casa, Garimpeiros da Luz, em Teu nome e sobretudo de Deus, concluirmos com muita alegria em nossos corações a atividade de difusão doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos e a todas e muita paz.